novamente para começar mais este debate, esse programa tão rico, né, que tem abençoado tantas vidas aí na tarde de domingo. Falando em riqueza, nós vamos debater um tema hoje muito importante, que é, eu acredito que de interesse de todos, né? Porque vamos falar de algo de interesse mesmo aí de todas as pessoas, porque vamos falar de prosperidade. Então, você que gosta de prosperidade, tem interesse a respeito do assunto de prosperidade, é uma pessoa próspera? Não tem sido uma pessoa próspera? O assunto dessa tarde é esse. Nós vamos falar sobre prosperidade à luz da Bíblia. E, Diácono Humberto, o tema é exatamente... É justamente esse, prosperidade à luz da Bíblia. Hoje de manhã nós falamos na escola dominical sobre a teologia da prosperidade. Então hoje nós, dando continuidade ao assunto, nós resolvemos falar, porque o assunto foi grande. Os nossos professores ali na sede tiveram mais ou menos 1h20 de aula e não conseguiram concluir com tranquilidade, vamos dizer assim, concluíram meio correndo no final. E a gente resolveu falar hoje sobre prosperidade bíblica, não teologia. A gente vai deixar um pouco a teologia para trás, é óbvio que a gente vai citar de vez em quando, mas vamos falar sobre o que realmente é essa prosperidade à luz da palavra de Deus. Muito bem, e eu quero com muita alegria cumprimentar, é pela primeira vez, viu gente? Então é algo assim, realmente que é para nós uma alegria muito grande, embora ele seja um parceiro do programa, mas está participando aqui pela primeira vez nosso querido companheiro Diácono Rondinelli, que é o convidado hoje do Dr. Humberto Fontoura. Muito bem, então, cumprimentando com muita alegria, Diácono Rondinelli, a paz do Senhor. A paz do Senhor, irmão Jair, evangelista Jair, a paz do Senhor Humberto, né, pela primeira vez aqui no programa, mas muito feliz pelo convite do Humberto, que a gente vem aqui para trocar experiência, né, nem às vezes tentar ensinar, mas sim trocar experiência com o povo de Deus, né, que hoje vai ter as participações, né? Então a gente vai falar um pouco dessa teoria da prosperidade, né, bíblica, né? É isso aí. Antes de você entrar propriamente no assunto aí, porque você é convidado nessa tarde, o Diácono Rondinelli, para falar desse assunto importante aí sobre prosperidade, à luz da Bíblia, etc. Mas nós gostaríamos de deixar aqui uma palavra de agradecimento a você, a toda a rede Medijato, que tem sido parceiro aí do programa. Desde que iniciamos aqui o programa, o nosso querido companheiro Diácono Rondinelli é parceiro aqui dessa programação. E, claro, tem o seu valor, tem a sua importância, além da contribuição mensal, tem nos ajudado também em oração, dando aquele apoio moral. Isso é muito importante para nós. Eu quero agradecer em nome de toda a equipe do programa, em nome do pastor, que é o diretor, supervisor, pastor Cornélio, agradecer aí ao Rondinelli e a toda a equipe Medijato. E você que está aí ouvindo, precisou de medicamentos, em geral, você já sabe, né? Drogaria Medijato. Deus abençoe. Amém. Obrigado pelas considerações, já, porque a gente está aí como parceiro mesmo do programa. Então, você bem lembrado, eu nem lembrava, né? Desde o início do programa, né, a gente vem participando aí, tendo um pouquinho, né, da nossa parceria aí com o programa, né, desde quando a igreja vem fazendo os seus programas aqui nessa rádio 89,7. 87,9, né? Bom, enfim, nós resolvemos então falar um pouco sobre esse assunto, porque é interessante que esse assunto ele começou, só para deixar bem claro aqui, esse assunto ele começou na igreja norte-americana, inglesa, né? São as duas vertentes, e não fazia parte das igrejas pentecostais, mas depois de um tempo ela ganhou um crescimento muito grande nas igrejas pentecostais. E na Assembleia de Deus, inclusive, alguns grandes pastores aí, infelizmente, eles estão levando em consideração essa nova teologia da prosperidade. E hoje nós temos que falar, porque a gente tem que bater, na verdade, tentar ensinar que não é correto essa teoria, a teologia da prosperidade. Quer dizer, hoje eu tenho visto muitos pastores se preocupando em ensinar o povo que realmente é a prosperidade à luz da Bíblia. Quer dizer, a gente está tendo que ensinar algo que o povo já sabia, mas o povo deixou de esquecer, como disse a lição hoje de manhã, talvez por ignorância, no sentido da palavra de Deus, porque infelizmente hoje nós estamos tendo uma geração, e às vezes eu estou dizendo isso aqui não é para você, irmão, não é para você, irmã, que assiste programa de rádio, que vai à igreja,
Mas, infelizmente, nós estamos tendo no mundo uma geração de ignorantes cristãos. Ignorantes em que sentido? De não conhecer a palavra de Deus. E lá em Oséias fala claramente, né, que o meu povo peca por não me conhecer ou não conhecer a minha palavra. Quando a gente passa a ouvir os grandes pregadores, autores de grandes livros, e deixamos de beber da fonte, que é a palavra de Deus, de ler a Bíblia Sagrada, nós corremos o risco de entrarmos para esse lado do erro, do engano. Isso tem acontecido. Tanto eu quanto o Rondinelli, a gente esteve ali na UMAD, em Anápolis, no congresso, na época do Carnaval. Lá o pastor Abner Ferreira falou um negócio que eu achei muito interessante. Ele deu a real explicação do que é prosperidade. É isso que a gente quer falar aqui hoje. Eu quero começar aqui com 2 perguntinhas, respondendo 2 perguntas. Primeira pergunta, e depois nós vamos começar o debate, é o que não é prosperidade bíblica? E aí vai a resposta que todo mundo às vezes não quer ouvir. É unicamente ser rico financeiramente, né, com casa na praia, com sítio, etc., carro importado para andar, como muitos ímpios aí fazem. Isso não é unicamente ser rico. Isso não é ser próspero. Eu não estou dizendo que ter dinheiro não é bom. Claro que é, tanto é que a gente trabalha para a gente ganhar o nosso dinheiro e é digno dele. Mas a pessoa que acha que, eu até costumo dizer isso para meus alunos, a pessoa que acha que ter sucesso, ser próspero é ganhar dinheiro, vai vender droga, ganha dinheiro rapidinho. Só que também não tem vida, né? Não tem sucesso. Aí, ó. Caiu. E, infelizmente, é o que as pessoas têm pensado. Já a prosperidade bíblica é estar bem em todas as áreas, né, por ter recebido um conjunto de bênçãos que a gente chama de salvação. Então, nós temos que deixar isso bem claro para que as pessoas entendam, né, para que as pessoas compreendam o que é a prosperidade, a luz da Bíblia. Eu queria perguntar aqui para o Rondinelli, já para a gente começar. Podia contar para a gente, Rondinelli, para a gente começar o nosso debate, definir o que é prosperidade, para as pessoas entenderem a luz da própria dicionário até, e contar o que o pastor Abner disse lá, que eu acho interessante para as pessoas terem uma noção do que é prosperidade à luz da Bíblia. É verdade, Humberto. Até você já falou isso aí lá na nossa escola dominical, que o pastor Abner Ferreira estava ministrando lá na UMAD, lá em Anápolis, no Carnaval, né, que o congresso tem todo ano. Então eu tenho aqui o que é prosperidade. Né? No dicionário Aurélio encontramos vários significados em torno da palavra prosperidade. Aqui, ó, nós temos 4 definições aqui de prosperidade. A primeira, prosperidade, no dicionário Aurélio, qualidade ou estudo de próspero, situação próspera. Agora, prosperar, tornar-se próspero ou afortunado, enriquecer, ser favorável, progredir, desenvolver. Agora vem a outra, próspero, propício, né, favorável, ditoso, feliz, venturoso. Agora, vamos falar biblicamente o que é prosperidade. Prosperidade é mais do que isso. É o que diz o Salmo, né, o Salmo 1, versículo 1, 3. Vou ler agora aqui para os irmãos. O versículo 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não limita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Versículo 2. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e noite. É como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prosperará. Então, eu falei biblicamente o que é a palavra prosperidade. O que significa prosperidade na Bíblia, né, Humberto? Isso. E agora, né? Agora a questão da prosperidade, né? Eu achei assim, muito, muito interessante, igual você falando. A gente fica correndo no dia a dia para ser próspero, lutando, trabalhando. Não, eu quero acumular riqueza, acumular poder, né? Porque se vem riqueza, vem o poder junto também. Mas ele falou lá. E a gente, às vezes, são coisas simples,
que fala e a gente depois não parava para pensar sobre essa questão. Ele falou assim, que adianta, né? Que adianta ter uma Ferrari, mas se você não tem um amigo, né? Um amigo para colocar lá dentro, para andar, para ser alegre, ser feliz. Até ontem nós estávamos jantando, né? Uhum. Eu falei, que adianta ter um iPhone 5 de última geração, que tem Facebook, outra coisa, que Facebook é a moda virtual agora, né? Sei que você não tem amigo para compartilhar, para aceitar. Não tem quem curtir. Não tem com quem curtir. Né? O que adianta essa prosperidade? O que adianta ter uma casa? O que adianta ter uma de casa? R$1 milhão, você ter uma família para colocar ali dentro? Não tem. Então, quer dizer, às vezes a prosperidade que a gente está procurando, essa prosperidade às vezes está no sentido errado. Né? A gente pensa próspero só financeiramente, né? Só o dinheiro na conta. Né? Mas a gente não esquece da prosperidade, essa prosperidade de amizade, de família, né? Prosperidade de saúde, que é muito importante, que também, às vezes, a gente peca em não falar sobre esse tipo de prosperidade. Tem até uma frase de Confúcio, que ele diz assim que perguntaram para ele o que ele acha interessante nos homens. Aí ele disse assim que ele acha interessante que o homem gasta toda a sua saúde a fim de acumular riqueza e depois gasta tudo o que acumulou a fim de recuperar a saúde perdida. É verdade. O que adianta? O que adianta, né? Porque você está doente, pode, aquela doença, sei lá, uma doença incurável, pode ter o dinheiro do mundo que for, mas não vai fazer você curar. Né? Simplesmente essa teoria de prosperidade financeira que a gente fica correndo atrás não vai fazer você ter a cura. Exatamente. Né? Pode ter todo o dinheiro do mundo que não adianta. E eu até disse aqui, ó, eu coloquei num resumo que eu fiz, ser próspero então é estar bem em todas as áreas, por ter recebido um conjunto de bênçãos chamado salvação. Então eu já digo aqui para os nossos ouvintes, a nossa maior prosperidade é ser salvo. A maior prosperidade do cristão é saber que um dia ele vai morar no céu. Isso não tem preço algum que consiga pagar. Mas quando você é salvo, você tem um conjunto de bênçãos. A vida eterna é a primeira, né? E existem dois tipos. Existe a vida eterna com Deus e a vida eterna separada de Deus. Nesse caso nós temos a vida eterna. Está lá em João 3,6, eu não vou ler porque nosso tempo não dá, mas quem gosta de anotar e acompanhar. Outra bênção que faz parte desse conjunto da prosperidade é a cura e a saúde divina. Está lá em 1 Pedro 2,24. 1 Pedro 2,24. Então, os cristãos que estão centrados em Deus, eles recebem cura e recebem saúde. Vem os bens materiais, está lá em Filipenses 4,9. A sabedoria de Deus, nós também recebemos, isso é importantíssimo, a mente de Cristo, que nos faz discernir entre o certo e o errado, e várias outras coisas, né? Enfim, a prosperidade, ela não é, eu falei aqui dos bens materiais, ele é um dos. E os bens materiais é segundo a capacidade de cada um. Tem gente que fica aí pedindo bens materiais para Deus, mas Deus conhece o teu coração. Ele sabe que se você receber bens materiais, você vai desviar da igreja. É verdade. Então ele não vai te dar, porque mais importante para ele é a tua alma. Outros Deus prospera, porque sabe que a pessoa tem um coração grato, que prosperando esse irmão, ele vai ajudar outros, vai ajudar a obra de Deus, vai ser um dizimista fiel, um ofertante. Então Deus faz questão de prosperar. Né? Então nós temos que pensar nessa prosperidade nesse conjunto de coisas, e não somente dinheiro. Quem pensa que prosperidade é ganhar dinheiro, infelizmente, Rondinelli, é o que nós estamos vendo nessa teologia da prosperidade, que foi falado hoje de manhã, que chega ao absurdo de dizer que o crente não pode ser pobre, né? E pobreza não é maldição, pobreza não é algo feio. O que eu falo que é errado, o crente não pode ser miserável, porque aí a igreja está falhando e não ajudar aquele irmão. Mas ter uma vidinha simples, morar numa casinha simples, mas todo dia ter o seu alimento, ter o seu trabalho digno, chegar em casa à noite, ter a sua família, isso é uma bênção de Deus muito grande. E ter o nome escrito no livro da vida, que é o mais importante. Mais importante, né? Então eles chegam a dizer que essas pessoas não vão para o céu, porque são pobres. Agora vamos pensar na Assembleia de Deus. Nossa igreja tem 100 anos. Ela foi fundamentada no pessoal de baixa renda e até hoje é assim. É o povo que vai morar no céu, é esse povo. E aí, de repente vem esses pastores que vêm dizer que não, que esse pessoal eles estão com alguma falha em algum lugar na vida deles que eles não conseguem enriquecer. Então chegam até a dizer que estão em pecado.
fica igual na questão de Jó, né? Os amigos de Jó lá, fica lá, quando Jó estava passando por aquela dificuldade, morreu filhos, né? Ficou pobre, teve doenças no corpo, né? Então os amigos de Jó ali ficavam ali, às vezes alfinetando ali, fala Jó, confessa ali o seu pecado, né? Confessa. Então, às vezes tem essa questão. E eu estava comentando com a Isabel hoje, minha esposa, sobre essa questão de Jó, da dificuldade que Jó passou. Deus permitiu essa dificuldade para Jó, porque, lógico, realmente Deus conhecia, até nas escrituras sagradas, conversando com Satanás, conhecia o coração de Jó, né? Mas às vezes as pessoas, evangelistas Jair, fica tipo assim, passa com uma dificuldade financeira, mas por quê? Porque ela fez errado. Uhum. Né? Tomou atitudes erradas. Tomou atitudes erradas. Né? Deu um salto maior que a perna. Então aí depois ela vai, ela está congregando naquela igreja, mas aí não consegue, fica pedindo a Deus, Senhor, fazendo voto, campanha e aquilo mais, me ajuda, eu tô passando dificuldade, é cobrança, é aquilo, mas será que ela pensou no que ela fez para ter sofrido essa consequência? Senhor, o senhor foi próspero com Jó, Jó perdeu filhos, perdeu a esposa, e né, teve enfermidade, depois teve tudo dobrado, faz isso comigo, mas ele não sabe que ele fez aquilo atrás, ele pegou o empréstimo do banco, né, que não podia pagar, né, que ele comprou a coisa que não podia pagar. Hoje o evangelista Deusmar estava falando algumas experiências, né, sobre isso lá na escola dominical. O Diácono Rodinelli e doutor Humberto, vocês tocaram um assunto aí que eu falei lá na classe, que às vezes o pior cego é aquele que não quer ver. E a coisa mais difícil que há no ser humano é o ser humano olhar para ele mesmo e identificar a sua capacidade, falando financeiramente. É difícil e raro você encontrar um homem que assume que ele, de repente, não é um bom gestor das suas finanças. E ele acha que ele tem que ser rico. Irmãos, nem todos. A Bíblia mesmo declara isso lá em Provérbios, que nem todos. Deus não deu riqueza a todo mundo. Né? A gente vai dizer, o Silvio Santos era camelô, mas todo mundo é Silvio Santos? Pelo amor de Deus, gente, não é. O camarada é um gênio, o cabra é fera. Ele é um gestor. Né? Ele é um excelente gestor, ele faz pedra transformar em ouro. O camarada consegue, tem. E Deus não deu isso para todo mundo, isso é um dom, isso é uma virtude que a pessoa tem, um excelente administrador. Agora, o que a gente tem que entender? Gente, eu não tenho habilidade, eu não sou bom para administrar com dinheiro. O que eu vou pedir primeiro para Deus? Dinheiro? Não, eu vou pedir para Deus sabedoria. Eu vou pedir a Deus discernimento, vou pedir a Deus que me ajude, me dê entendimento para saber administrar. É igual o Diácono Humberto, perguntar assim, é possível alguém que seja dizimista passar por luta? Porque às vezes ele é dizimista, mas é um péssimo administrador. Exatamente. O fato dele entregar o dízimo, e aí é onde muitos entram nessa questão do golpe lá de algumas igrejas que se aproveitam da fé alheia, para dizer que se você der tanto, Deus é obrigado a te restituir. Irmãos, não existe isso. Não está escrito na Bíblia. Eu já ouvi em rádio, algumas emissoras, rádios evangélicas, falando nessa questão aí que, olha, se você dá o seu dízimo, você dá a sua oferta, você tem que falar para Deus, obrigar a Deus te restituir. Eles ensinam as pessoas a falar dessa forma. Aí eu vou lá, entrego o meu dízimo, aí eu vou lá no banco, faço um empréstimo 10 vezes mais do que eu ganho, não tem condição de pagar a prestação, mas eu vou exigir de Deus porque eu sou dizimista? Não, eu tenho que entender que eu sou humano responsável pelas minhas atitudes. E se no final do mês o meu saldo no banco não der para pagar a prestação, meu nome vai para o processo, eu vou ficar com o nome junto ao proteção de crédito, etc. E tal. Então, assim, eu acho que outra coisa que o comentarista falou na lição, Diácono Humberto e doutor Humberto e Diácono Rodinelli, é que existem pessoas que chega ao absurdo da ignorância de pegar, por exemplo, esses movimentos da falsa teologia aí, né?
eles acabam se enriquecendo à custa de muitas pessoas que, vamos falar o português claro, né, irmão? Ignorantes. Uhum. Porque aí o irmão até falou lá, sabe por que existem essas pessoas até hoje, se nós entendemos à luz da Bíblia que é errado? Porque às vezes a pessoa o diácono Rondinelli falou aqui no início, ganância. A pessoa quer ficar rico a todo custo. Aí vem alguém oferecendo uma vida fácil lá no programa, no rádio, na televisão, a pessoa pensou, opa, tá ali a minha oportunidade de mudar de vida. Aí pega lá aquele, assim, pega as pessoas, coloca dar testemunho, né? Ah, eu tava assim, minha empresa faliu e depois eu vim aqui para essa igreja e Deus me ajudou, restituiu, agora tem carro importado, tem mansão, tem isso, tem aquilo, né? É quase que um avestruz master espiritual, né? Irmãos, e é um perigo. O evangelho não é isso. Assim, o egoísmo é um dos piores pecados, né, que o ser humano pode ter. Eu vou pensar apenas em mim, eu vou pensar apenas em me enriquecer. E o reino de Deus não é isso. Não é comida e nem bebida. Paulo falou, né, o reino de Deus, mas é justiça e paz. Né? Se eu for justo, se eu for uma pessoa honesta, trabalhador. E outra coisa, irmão, entrou para um lado que é o seguinte: uai, se o negócio, a lei é essa, eu dou 100 e vou receber 1000, não é isso que ele fala? É maravilha, né? Uai, então eu não vou trabalhar, eu vou dar 100, vou ganhar 1000, pego os 1000, tiro mais 100, vou ganhar mais 1000, uai, daqui a pouco eu tô milionário. Uai, pelo amor de Deus, e não é bem isso, irmão. E eu estou na opinião do diácono Rondinelli e do doutor Humberto, no Salmo 1º, né? Que prosperidade verdadeira é essa. Agora tem um extremo aí, diácono Humberto, e eu até pedi a palavra para falar desse extremo. Existia, algum tempo atrás, você é maduro na fé, e o Rondinelli também, existia, sobretudo nas igrejas pentecostais, um extremo que também é perigoso. Achar que crente tinha que ser obrigatoriamente pobre. O crente não podia estudar, o crente não podia fazer faculdade, o crente não podia ser doutor, o crente não poderia comprar uma casa nova, o crente não poderia andar com um carro bom. E não todos, mas existia uma teoria dessa na igreja. Às vezes o irmão tinha uma condição, recebia um acerto na empresa. Irmãos, eu vi isso na igreja que eu congregava em Belo Horizonte. Às vezes o irmão recebia um dinheiro, aposentou por tempo de serviço, recebia lá uma boa grana na época, garantia, de garantia, aquele negócio todo. Aí a mulher falava assim: ô, bem, compra um carro. Vamos dizer assim, nos anos 80, um Gol. Ah, não, amor. Comprar o Gol, vou ficar na igreja, vou ficar esquisito. O irmão vai me olhar com outros olhos, vai achar que eu tô... Né? Que antigamente era meio que assim, se você começou a enriquecer, o negócio é errado aí, irmão, misericórdia, eu tenho que fazer uma investigação. Era o contrário, viu, Rondinelli? O efeito era o contrário. E a lição também fala disso. Esse extremo também é perigoso. Crente pode ser um doutor? Estamos aqui diante de um. Né? Um doutor. Crente pode ser um empresário? Claro, estamos aqui também diante de outro. E crente pode ser humilde? Vamos falar no popular, um peão? Pode, está falando com vocês aqui, ó. Então, quer dizer, é um exemplo, irmãos. Pode ser? Pode, não tem problema. Nós temos médicos hoje na igreja, temos doutores, temos advogados? Temos. E pode ser crente, sem problema. Né? E antigamente existia uma teoria seguinte: ou você é rico ou você é crente. Não tem como você ser rico e ser crente. Não tem como você fazer uma faculdade e continuar cristão. E tem, claro que tem. Né? E se você tem habilidade para estudar, tem condição, estude mesmo. Conquiste mesmo, vá atrás dos seus sonhos. Deus para nós. Né? Claro. Deus vai recompensar. Nós somos o alvo de Deus nessa área aí. Agora eu não posso, porque eu sou crente, não, eu vou ter que conformar mesmo com a minha casinha, minha taperazinha aqui, ficar por aqui mesmo. Não. Se eu tenho força, saúde, inteligência, Deus me dá condição de prosperar mesmo. Eu tenho uma experiência, teve um funcionário meu que me falou sobre essa questão, você falando do Silvio Santos, que era a gente falou que era um empreendedor, um cara gestor, né, veio pobre realmente, né, uma testemunha viva que a gente tem hoje aí, do mundo circular. Um funcionário, uma vez, ele me contou a experiência que ele montou uma farmácia, não sei na onde, uma cidadezinha aí, e ele falou assim: olha, não deu certo, não dei conta de ser patrão, tal. Eu nasci para ser peão mesmo. Então não adianta, às vezes o camarada, ele quer, sei lá, não, mas o outro tem, por que eu não posso ter também? Vou fazer isso, vou montar aquilo e tal, tamanho tudo igual. Mas não, nem todo mundo tem habilidade. Tem habilidade. Né? Tem pessoas, tá aqui, você que é empresário, emprega muitas pessoas, você tem funcionário lá que é excelente funcionário, talvez seja fundamental no seu negócio. Mas se esse funcionário é excelente profissional, decidir, porque ele acha um excelente
profissional, de repente ele decidir ser um gestor também, montar um negócio dele, às vezes não dá certo. Não dá certo. Às vezes o negócio dele Não tem liderança. é ser um funcionário, né? Agora aqui, uma coisa importante, o evangelista Jair tocou num assunto interessante, a gente pode até discutir isso depois, a importância do estudo para quem é crente, né? Até pouco tempo atrás tinha essa ideia de que o crente não podia estudar. Não, vocês lembram disso? Eu estou falando porque... não é muito antigo, não. No dia que, até quando eu me formei, teve um irmão, aí eu dei o convite lá na igreja lá, teve um irmão que me parabenizou, falou, que bom tal, porque tinha a tese de que o povo evangélico não poderia estudar, a gente fica feliz, as pessoas, né, vários jovens aqui na nossa igreja se formando, fazendo mestrado, né, doutorado, então, glória a Deus. É maravilhoso. Eu quando fiz faculdade, eu morava em Uberlândia, lá era um pouco mais tranquilo nisso, mas minha esposa me conta, quando ela passou para Odonto, ela era aqui de Catalão, até parente dela tentou convencer ela a desistir. Falou, lá você vai desviar, a faculdade não é para crente. Enfim, e ela fez os 4 anos de faculdade como exemplo, né, foi citada como exemplo entre os colegas, se formou, hoje tem seu consultório, enfim. O crente ele pode se desenvolver na vida profissional. E aí tem uma questão importante da prosperidade. Né? Não há nada então de errado o ser humano buscar prosperidade nos diferentes aspectos da vida. O que não pode é que tem crente hoje, Rogério, que fica, como se diz, fica esperando o maná cair do céu. Né? Fala que Deus sustenta até os passarinhos, as aves, assim, então Deus vai cuidar de mim. E não vai para a luta. Tem um crente preguiçoso. E aí para esse eu deixo lá, o Provérbio 6,6, todo mundo conhece. Né? Salomão diz o seguinte, vai ter com a formiga o preguiçoso. Olha para os seus caminhos e você sabe, pois ela não tendo chefe, nem guarda, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega ajuda o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Mas não cai do céu. Deus é justo. Ele não vai, de repente, dar uma riqueza para alguém que fica de braço cruzado, deitado na rede, enquanto o outro que acorda cedo está trabalhando e continua e é crente também, vai ficar mendigando pão. Vai ficar ali, às vezes, esperando cair 1 milhão na conta dele lá no banco, lá, sendo que ele nem acorda cedo para procurar serviço. Né? Mas aí que está, irmão. Existe uma linha, e aí que nós queremos deixar isso claro aqui, existe uma linha de uma falsa prosperidade aí que prega isso. Exatamente. Né? E isso é errado aí. Quer dizer, então, que eu vou cruzar meus braços e vou apenas esperar acontecer Deus, eu aprendi que o milagre não é mágica, não existe isso, não é mágica, não é... Né? Deus é justo, como o Diácono Humberto falou. E outra coisa também, Diácono Humberto, o prazer de Deus é ver o homem se desenvolver como ser humano, né? Criar, ter suas habilidades, tudo for cair do céu, tudo vier... Né? O homem vai ser apenas um... E Deus falou para Adão, né? É do suor, é do trabalho. A gente vai viver nessa terra, a gente não pertence a ela, mas enquanto estivermos aqui, temos que trabalhar. Alguém pode estar ouvindo a gente perguntando assim, mas então como é que a gente pode ser próspero? A resposta é muito simples. A resposta está na obediência. Está lá em Mateus, se não me engano, João 8,31, quando Jesus fala assim, se vós permanecerdes em mim. Olha que importante isso. Tem gente que lê esse versículo e passa e não nota a importância disso. A gente se torna próspero quando nós estamos ligados em Deus. Ligados em Deus, você faz a vontade dele. Uma vez perguntaram para Agostinho, grande filósofo, um dos maiores teólogos da história da humanidade. Perguntaram para ele assim, o cristão é livre? Eu não sei se eu comentei isso aqui num dia desse, mas perguntaram, o cristão é livre? Ele falou, o cristão é livre. Então quem aceita a Cristo tem liberdade? Ele tem liberdade. Pode fazer o que quiser? O Agostinho respondeu. Ele já sabia que tinha pegadinha, mas ele respondeu, pode fazer o que quiser. Então o cristão pode matar? Aí o Agostinho respondeu, pode, mas aí ele deixou de ser cristão. Porque ele já não, uma pessoa que mata, ele não permanece em Cristo, não faz a sua vontade. Da mesma forma, a prosperidade. Se nós estamos em Cristo, a gente pede e recebe. Pede qualquer coisa? Não pede qualquer coisa. Pede só aquilo que vem da mente de Cristo para o nosso coração. Aquele que está em Cristo não pede qualquer coisa. Pede o que Deus coloca no seu coração para ele pedir. Porque o Senhor conhece as nossas vontades mais do que nós mesmos. Aí sim vem a prosperidade. Porque Deus dá aquilo que você é capaz de suportar, capaz de administrar. E é verdade, porque a obediência, né, Humberto? A vontade de Deus, né, leva o homem a gozar paz, harmonia, segurança,
né, e usufruir dos benefícios que Deus tem reservado àqueles que o amam. Então, por exemplo, a prosperidade, quando nós estamos no começo, ela não é só dinheiro, não é só riqueza, né? É você ter gozo, é você ter harmonia, né, com a sua família, com os seus amigos, é você ter segurança, né? É usufruir dos benefícios de Deus que dá para você, que é você ter o Espírito Santo dentro de você, para Deus falar com você. Né? Inclusive, a questão do evangelista Jairo levantou um ponto aqui sobre o dizimista. Pode passar dificuldade? Olha, pode, se ele entregar o dízimo pensando em barganha. É outra coisa errada, o dízimo. O pastor Cornélio estava aqui, ele me corrigiu umas 3 ou 4 vezes que a gente falava de pagar o dízimo. Não é entregar, é devolver. Porque é algo que não nos pertence. É mais ou menos o seguinte, Deus te dá 100%. Fala assim, me devolve 10%. E tem gente que até arrepia de ouvir isso. Mas tem pessoas que entregam o dízimo, devolvem o dízimo, pensando em receber. Olha, eu vou devolver porque eu tenho certeza que Deus vai abrir as portas do céu, como está escrito na Bíblia dele, lá na palavra dele. Então estou entregando só por causa disso. Porque se não fosse isso, eu não entregava, porque esses 10% me faz falta. Está errado. A pessoa que pensa assim, ela tem que entregar da seguinte forma: eu estou devolvendo porque Deus me abençoou tanto, tem me prosperado tanto. Eu estou tão feliz e eu sou tão obediente a Ele que Ele disse na palavra dele que esse 10% é dele. Então não quero nem pensar nisso, é dele. Eu vou devolver sem querer nada em troca. É um misto de obediência com fidelidade, né? Exatamente. O pastor Abraham falou nessa questão em devolver o dízimo. Né? Tinha um membro da igreja dele lá que era rico demais e o dízimo dele era alto e ele chegou, eu vou devolver meu dízimo, mas o que você faz com o meu dízimo? Né? Você lembra? O dízimo é alto, eu quero mandar na igreja. Eu quero mandar na igreja. Ele pegou esse, falou, não, irmão, vai pra lá, vai pra outra igreja. Pega o seu dízimo e vai embora. A igreja não precisa. Deus tira um, por exemplo, um que dá um dízimo alto, traz 10, que dá um dízimo menor, que dá um daquele, e sustenta a igreja da mesma forma. E falando dessa questão do dízimo, você pode até devolver lá, e aí se surgir uma situação, por exemplo, né, de um inimigo tentar entrar nas riquezas, que a Bíblia fala disso, destruidor, migrador, aí você pode fazer prova, aí você pode clamar ao Senhor, Senhor, olha aqui, não é reivindicar nada, é apenas lembrar o Senhor, meu Deus, eu tenho buscado ser fiel, porque na verdade, a justiça do homem, a Bíblia fala que diante de Deus não passa o trapo de imundícia. Eu não posso me julgar o mais santo só porque eu entrego o dízimo, não. Pelo amor de Deus, tem gente que pensa que acha que ele entrega o dízimo, ele é o valor do dízimo, né? Então assim, meu Deus, eu estou tentando buscar uma vida de obediência e santidade. Está aqui, eu entreguei, e eu repreendo, e eu peço ao Senhor que repreende, exatamente, porque está escrito na sua palavra. Agora, o que eu não posso fazer é ir lá entregar os meus 10% e já ir de antemão fazer uma dívida absurda, uma coisa louca. Porque a partir de agora Deus é obrigado a não vai deixar eu ficar em aperto. Pelo amor de Deus, irmão. Eu tenho que ter coerência. Eu ganho quanto por mês? Quanto que eu posso pagar? Quanto que eu tenho condição de administrar? É isso aí, que eu não posso fazer loucura. Né? Por isso, economista fala que você tem que, um exemplo, até 30% que você pode, né, fazer, comprometer o seu salário. 30% que você ganha. Aí o camarada quer devolver o dízimo 10%, né, e depois ele vai comprometer 70%. 300%, né? Porque hoje na economia que nós estamos vivendo hoje está fácil você, né, pegar dinheiro, né, fazer ali no banco, fazer um empréstimo, comprar um carro, comprar uma moto, financiar uma casa. Então hoje está fácil. Então a gente tem que saber administrar os nossos finanças. O problema, Isso se chama família, homem e mulher. Exatamente. Marido e esposa. Tem que saber administrar os bens próprios. Exatamente. Né, Humberto? Tem gente que dá um passo muito maior que a perna, né? E acha que Deus vai me abençoar, quer dizer, faz um compromisso com aquilo que ele não tem. Antigamente, não sei se vocês lembram, bem antigamente, as pessoas tinham dívida. Eu devia lá no açougue, né? Eu tinha uma dívida lá na padaria. Hoje em dia a gente tem crédito. Isso é perigoso demais. Perigoso. Hoje você tem um cartão de crédito para te dar crédito para comprar do dinheiro do salário que você nem recebeu. Armadilha, né? É uma armadilha. Armadilha. Hoje não se deve. Não, porque a Bíblia proíbe você dever. Aí descobriram isso, que na Bíblia está escrito que crente não pode dever. Vamos pegar esse crente. Nós vamos substituir a palavra dívida pela palavra crédito. Você não tem uma dívida, você tem crédito. Porque a gente, olha, o senhor Rodinelli, você está na frente do banco ali, o gerente, eu tenho um crédito aqui aprovado
Pré-aprovado. Pré-aprovado. Aí os olhos de brilho. 100 mil reais. Você vai pagar, você aí fala rapidinho, pra você não entender muito bem. Não, quem que não quer? Vai dar né? 700 reais por mês? Quantos meses? Não, os meses não interessam. E o que é isso? Não, isso é um consignado que você tem aqui, não sei o quê, não sei o quê. Então, assim, irmão, é questão de gestão. Eu não disse aqui que é proibido. Eu só acho que a pessoa tem que saber, né, a gestão. A pessoa pode usar o crédito, claro, consciente, porque senão vira uma bola de neve. Exatamente. Aí, irmãos, é o que eu estou dizendo. Deus pode me socorrer no meu momento de aperto? Sim. Mas será que esse momento de aperto não foi eu que provoquei, conforme o Rondinelli falou aqui? Não foi eu que precipitadamente fui lá? Às vezes não precisava de comprar, fui lá e comprei. Não tinha outra coisa, Diácono Humberto e Diácono Rondinelli. Hoje o consumismo exagerado, gente, virou, meu Deus do céu, uma coisa desenfreada. As crianças hoje já cobram coisas de nós, pais, que, meu Deus do céu. Né? Na minha época eu chorava com meu pai porque eu queria um carrinho daquele, assim, nem elétrico. Nem a pilha não era, que se puxava na cordinha mesmo. Hoje as crianças querem tablet, iPad, celular de última geração, que eu não sei falar nem o nome, né? Roupas só de marca, grife, não sei o quê. Irmãos, é assim, a verdade é essa. Você tem condição de dar? Faça. É bonito. Mas não tem, não pode, não faço isso. Mas olha aqui, mas podemos, né, pedir para Deus prosperidade? Né? Tem essa pergunta. Podemos. Às vezes o ouvinte está lá, mas então eu não posso pedir para Deus prosperidade, não? Podemos sim. A gente tem que lembrar que Deus está pronto a abençoar, com a mão estendida. Abençoar. Mas aí eu ponho aquela questão, né? Se nós permanecermos nele, a gente sabe o que pedir. Né? Sabe pedir corretamente. Então podemos sim, porque Deus está pronto o tempo todo para nos abençoar. O que ocorre, às vezes, é que a pessoa é egoísta. E ela pede coisas para o seu prazer e ela não pensa na família, ela não faz um pedido pensando na igreja, inclusive, na obra de Deus, não. É um pedido egoísta. Né? Tem gente que coloca no carro lá assim, foi Deus que deu, é o irmãozinho, Deus que deu, né? Foi Deus Ou então, que deu. propriedade exclusiva de Jesus. Se Jesus pedir carona, não dá. Fala, não, seu pé está sujo, Jesus, fica aí do lado de fora, eu vou para a igreja só eu. Quer dizer, como assim? Teve um pastor aqui que veio aqui em Catalão, na nossa igreja, que parece que foi, não sei se foi em Goiânia, ele falou que estava propriedade de Jesus. O irmãozinho, não, então me leva lá. Ele falou, não, aqui não. Para servir não serve. Mas o Diácono Rondinelli perguntou aqui, podemos pedir para Deus prosperidade? Claro. Mas o que acontece em algumas igrejas que pregam ou que defendem essa teoria da prosperidade, essa falsa teologia, que na verdade não é uma teologia cristã, essa falsa teologia da prosperidade, por que eles não ensinam a verdade sobre a verdadeira prosperidade? Porque à luz da Bíblia, amados, prosperidade está lá em Deuteronômio 28, capítulo 28, verso 1 a seguir. É regra. Você quer ser abençoado? Quer ser próspero? Prosperidade à luz da Bíblia está lá em Deuteronômio, capítulo 28, versos 1 a seguir. Né? E será que se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado, olha só, de guardar todos os teus mandamentos que eu te ordeno, isso é importante. O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Só que antes da promessa, tem o nosso... Tem uma condição. Tem uma condição, é condicional. É o que Jesus falou, se permaneceres em mim, igual, e eu em vós. Em Mateus 6,33 também, né? Buscai primeiro e a sua justiça. Porque muita gente está buscando o reino, mas não quer saber da justiça. A justiça é a vontade. É como dizer, no ditado popular aí, quer ir para o céu, mas não quer morrer. Quer ver primeiro morrer para nós mesmos, inclusive. Né? Eu no nosso Facebook ali, eu fiz um comentário, tem uma página ali que a gente comenta alguns cristãos, e eu falei, imagina a seguinte cena, um rapaz, crente, resolve prestar um concurso, por exemplo, para delegado, para promotor. E aí ele vai fazer oração e tomar posse da vaga, porque já é dele, porque Deus tem que dar para ele a vaga, porque ele tem que ser o melhor dessa terra. E aí ele faz a campanha para tomar posse da vaga e nem estuda muito não, porque a vaga é minha. Enquanto tem outro cristão que está ralando há mais de um ano, estudando 8 horas por dia, preparando, se dedicando, estudando domingo, de madrugada, se preparando para fazer essa vaga, para prestar esse concurso. Aquele que fez a campanha da teologia da prosperidade vai passar? É justo isso?
Não é. Porque aí o que tem que acontecer? Deus tem que dar cola para ele. Aí, quer dizer, Deus vira corrupto. Aí é ilícito, né? Aí eu coloquei isso lá, o Arlisson, o diácono Arlisson, colocou embaixo um link dos pastores, não vou falar de qual igreja, vendendo a caneta ungida para concurseiro. Eu falei, não, aí pode parar. Aí pode parar. Quer dizer, já vende a caneta ungida, pô, irmão, usa essa caneta porque Deus vai te dar cola. Ele vai soprar, letra A, segunda é letra B. Deus faz isso? Né? E aí, diácono Humberto e Rondinelli, tem uma questão que nós devemos deixar aqui no ar. Deus pode me dar a condição de assumir uma posição além do que eu, por exemplo, né, estou capacitado? Deus pode. Pode. Mas isso não vai ferir os seus princípios. Nós estudamos aqui semana passada sobre o caráter de Deus, né, sobre os seus atributos. Uhum. E um dos atributos de Deus é justo. Deus é justo, irmão. Extremamente justo. Né? E aí não precisa ser crente não, velho. Mas se um outro colega está lá estudando, está ralando, está estudando 8 horas por dia, só porque ele não é crente, que é isso, irmão? Deus exatamente. Ué, e agora Deus vai passar Deus porque... E eu já vi pastor falar isso aí. Deus vai tirar o ímpio para te colocar. Ô, irmão, para aí. Vamos lá, vamos ser honestos, né? Tira um diretor da Mitsubishi extremamente competente e vai colocar o outro que é crente. Não, peraí, vamos entender a coerência. Né? Nós somos cristãos, Deus pode fazer, pode me exaltar? Pode. Pode mudar a minha vida? Pode, irmão. E eu creio nisso plenamente. Sou crente em Jesus Cristo, creio plenamente. Só não acredito nas absurdos que muita gente prega por aí. Né? Exemplo que nós temos, Daniel. Daniel era um homem extremamente pronto, preparado do ponto de vista de sabedoria, de conhecimento, para atingir o nível que ele atingiu dentro do governo. Os 3 meninos falava lá também. A língua lá da Babilônia. Então são pessoas que eram estudadas e foram usadas nesse sentido. Deus não faz mágica. Tem gente que fala assim, mas a Bíblia fala, por exemplo, que quando eu for pregar, as palavras vão surgir na minha mente. Desde que você tenha lido antes. José chegou a governador lá no Egito, mas o próprio faraó pergunta, acharíamos o nosso reino alguém como este? Ou seja, José tinha alguma qualidade. Ele tinha alguma habilidade, camarada. Tinha um diferencial. Tinha um diferencial. Acharíamos aqui alguém como esse? Aí ele acrescenta, que tem o Espírito, né? Que tem nele o Espírito do Deus vivo. Aí sim, o diferencial em mim, entre eu e o outro colega lá, é que eu tenho Deus vivo. Esse fator é o fator de desempate, vamos dizer assim. Né? Mas eu tenho que me preparar, até porque o sol nasceu para todos. Agora, as pessoas que estão nos ouvindo, fiquem espertas no seguinte sentido. Leiam a Bíblia. Porque, às vezes, a gente fica tão voltado a esses pregadores, eles são oradores, eles têm uma oratória nata, eles falam, eles convencem, e, às vezes, escrevem bons livros sobre o poder da mente, a confissão positiva, e as pessoas até então se esquecem da Bíblia. E aí eu lembro, eu até falei aqui semana passada, um grande pregador que existiu lá alguns séculos atrás, Spurgeon, ele falava assim que a gente tem que ler a Bíblia primeiro, para depois ver outras coisas. Ele até diz assim que é muito melhor beber da fonte do que da caixa d'água. A Bíblia é a água cristalina que brota da fonte. A caixa d'água é a palavra dos homens, que às vezes a gente mistura com alguma coisinha e tal, ela acaba não ficando tão pura quando eu ir lá na fonte ler. Porque a Bíblia ela não nos deixa enganar. Exemplo, a falsa teoria da prosperidade, ela é tirada de alguns textos isolados da Bíblia. Principalmente o Velho Testamento. E não nega nada, não nega Cristo, não nega a Trindade, não nega nada disso. Fala, né? Abraão, usa homens, ícones da Bíblia. Exatamente. Mas esquece que Jesus veio, né, o rei, mas ele não era o rei, como diz, daqui humano, não era né? Um terreno, né? Terreno. O reinado dele era espiritual. Quer dizer, teve lugar que ele não tinha nem onde repousar. Eu quero ver a teologia da prosperidade na vida de Paulo. Aí eu quero ver que era rico, era importante, abdicou de tudo para fazer a obra de Deus. Quer dizer, é uma teologia da prosperidade ao inverso, Paulo. A gente pensar em Paulo, ele fez o caminho contrário. Paulo era rico e ficou pobre. Então, e ele disse que deixou tudo por amor a Cristo. Né? Ele abriu mão de tudo. Alguém que hoje defende essa teoria deveria ler. Pelo menos as cartas, né, de Paulo. E aí existe uma chamada específica. Isso não significa também que todo mundo tem que abrir mão de tudo. Exato. Aí nós estamos falando o cuidado com os extremos. Exatamente. Né? Existem pessoas que precisou fazer isso. Barnabé, por exemplo, também foi apóstolo, também serviu a obra do Senhor, mas a Bíblia não fala que Barnabé ficou pobre, né? E era alguém rico. Nem Lucas, né, que era médico. Também, e não fala que eles ficaram pobres, precisaram abrir mão, né, das riquezas deles.
E outros exemplos também, hoje, nos nossos dias, né? Quantos homens de Deus aí, homens fazendeiros, outros empresários, como já falamos aqui, estão servindo a Deus e fazendo a obra do Senhor e não precisaram abrir mão. Já teve outros que vieram e perderam tudo, porque veio de fonte ilícita, veio de jogos, veio de outras fontes. Quando chegou, perdeu mesmo, né? Perdeu, mas ganhou com Jesus, ganhou uma vida nova com Cristo, ganhou liberdade em Jesus Cristo e vive a vida dele cristã diante do Senhor feliz. E essa é a verdadeira prosperidade. E pegar esses exemplos, eu conheço, né? Nós conhecemos aqui, no meio aqui, o Vanderlan, o empresário Vanderlan Cardoso, que tem fábrica daqueles salgadinhos, agora vou fazer a publicidade para ele aqui, gratuito, né? Salgadinho mix, né? Todo mundo conhece. Tem a fábrica, tem em Senador Canedo, tem em Brasília, tem na Bahia, tem nos Estados Unidos. Por quê, né? E ele é um presbítero da Igreja Assembleia de Deus do campo de Campinas, né? E é uma pessoa, pelo menos 2 vezes que eu tive contato com ele, uma vez inclusive aqui em Catalão e a outra vez lá em Goiânia, na convenção, uma pessoa extremamente simples, falando, né? Uma pessoa cristã, realmente você vê uma pessoa polida, serve do Senhor mesmo. Aí, queridos companheiros, outra coisa que também nos chama a atenção nesse quesito, falamos hoje também lá na escola dominical nesse ponto. A pessoa vem do mundo, traz uma bagagem enorme de vida, né? E vem para Jesus. Ele pode continuar praticando, falando de ilícitas, de coisas ilícitas. À luz da prosperidade, dessa falsa prosperidade, ele pode continuar vivendo a vida dele normal, né? Se ele continuar mantendo o valorzinho dele que ele entrega lá todo mês, ele pode continuar, não importa, não interessa. E na verdade, irmão, o que nós fazemos tem muito a ver com a nossa vida, né? A Bíblia diz que quem agora está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram. Quando eu era do mundo, eu vivia, eu fazia... Eu tenho um exemplo lá no Rio, um amigo, né, irmão em Cristo, que durante a vida dele inteira, a vida dele viveu dando golpes no seguro. Ele vivia de dar golpes no seguro. E ficou rico. Tinha mais de 30 casas e tudo. Veio para Jesus. Um dia, teve um infarto, quase morreu. O médico abriu ele da garganta até lá na barriga e tirou, mexeu tudo. Deus poupou a vida dele. Ele foi para a igreja, porque ele era desviado. Desviou aos 15 anos de idade. Ele voltou para a igreja. Primeira coisa que ele disse, depois que ele reconciliou, que Deus cobrou dele, foi ele entregar-se à justiça. Procurar um advogado, para ir lá e o apresentar, né? E devolver tudo que era que ele tinha defraudado. Irmãos, isso é bíblico. Zaqueu fez isso. Exatamente. Né? É interessante essas palavras assim, que você dando esses testemunhos assim. O pastor Rápido falou a mesma coisa, né? Você sai lá do mundo, venha fazer para um ladrão, ou um corrupto, ou um assassino, né? Não, agora eu sou nova criatura, eu vim para a igreja, eu sou crente e tal. Tudo então, se fez novo, né? Tudo se fez novo? Então beleza. Então para quê? Vem cá, me dá suas mãos aqui, vamos algemar, vai ser julgado que você vai ter que pagar pelo que você fez. Uma coisa é a novidade espiritual, outra coisa são as consequências de uma vida Claro. E aí esse irmão, lá no Rio, por exemplo, era tanta coisa que não dava para buscar mais, porque já tinha passado até 20, 30 anos na vida dessa, muita coisa que prescreveu, né? Prescreveu, outras coisas que perdeu, mas aquilo que a justiça pôde, ela limpou mesmo. Ele ficou com a casa dele, o carrinho e tal, mas vou trabalhar. E aí ele falou, irmãos, é interessante que Jesus ensinou ele a voltar a trabalhar. Ele teve que voltar. Excelente mestre de obra, tocava serviço, fazia. E já tinha uma habilidade, mano. Interessante que Deus dá inteligência ao homem, às vezes o homem usa pelo lado errado. Excelente profissional, um excelente administrador. Rapidamente ele se ergueu novamente, mas de forma lícita. Quando Jesus fala lá da dificuldade do rico entrar no céu, tem gente que não entende isso, né? Às vezes é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Imagina Silvio Santos se convertendo. Vocês citaram o Silvio Santos. A primeira coisa que ele teve que abrir mão era o baú não. Telecena. É jogo. É o que deve dar mais lucro para ele. O baú também não? É jogo também, negócio de comprar. Né? Enfim, olha a dificuldade. Não tem mais também. Eu acho que não, mas a telecena tem. Imagina a dificuldade de um homem desse se converter, ter que abrir mão disso. Se realmente quiser seguir a vida de Cristo, tem que abrir mão. Não é fácil. Eu tenho aqui um pensamento de um chama Will Rogers, eu acho interessante que ele diz assim, ó,
Nós já temos que encerrar, nós estamos acabando, mas ele diz que muitas pessoas gastam dinheiro que não têm para comprar coisas que não precisam para impressionar pessoas das quais realmente não gostam. E tem muito cristão envolvido com isso. Muitas pessoas gastam o dinheiro que não têm para comprar as coisas que não precisam para impressionar pessoas das quais realmente não gostam. Como se diz, fulano comprou um carro caro, eu vou comprar também, nem que eu venda a minha casa, mas eu vou mostrar para ele que eu também tenho, fulano, porque eu não gosto do fulano. Vou mostrar para ele que eu posso, né? Quer dizer, isso é coisa de ímpio, a gente até entende isso, mas na igreja, pessoa está com esse tipo de pensamento. Né? Trocou de carro, eu vou trocar também. Comprou uma casa grande, eu vou comprar. Meus amigos tudo tem casa, eu não tenho. Eu vou comprar uma então, vou financiar, vou endividar, sei lá, mas eu vou ter a minha. É o momento? É a hora de você trocar de carro? Você comprar uma casa nova? Ou de investir em alguma coisa alta só para mostrar para o outro que tem? Talvez não. E aí as pessoas depois não sabem por que caem numa ciranda de dívida que não consegue sair e voltam às vezes na estaca zero por causa disso. Nós estamos falando para pessoas crentes, não crentes, pessoas de várias denominações, quem está nos ouvindo. Nosso respeito a qualquer igreja que você pertence, né, que Deus te abençoe. Mas a nossa função aqui é trazer para você a luz da Bíblia e esclarecimento. Se você está sendo enganado, abre os seus olhos. Enganado assim com campanha. Que campanha absurdas, falando que você tem que dar para você. Claro, a lei. Se você der, Deus é obrigado a te devolver. Exato, você pode colocar Deus na parede, isso é tudo mentira. Né? Isso é tudo mentira. Agora, podemos ser prósperos? Sim. Deus quer que eu seja próspero? Sim ou não? Claro que sim. Claro que sim. Deus deseja que eu tenha prosperidade? Sim. Mas Deus quer, acima de tudo, que eu seja salvo. Essa que eu vá para o céu. E se a casa que eu sonho adquirir for me tirar do céu, Deus não vai deixar. E eu peço isso a Ele na minha oração. Senhor, se a casa que eu sonho ter aqui na terra for me tirar da minha mansão lá do céu, não permita eu ir para lá não. Não permita eu chegar lá não. Trava tudo lá, não quero. Assim, o carro que eu desejo, que eu sonho, né? Não é um carrinho não, um carrão. Aqueles carros, Senhor, que eu sonho, que eu desejo para mim ter, vai me tirar do céu, Senhor? Vai me tirar dos seus caminhos? Então não permita que eu tenha, que eu adquira. Né? Porque o Senhor sabe o que é melhor para mim. Né? Essa é a verdadeira prosperidade. Agora eu sou extremamente feliz. Eu acho que a prosperidade, Humberto, é isso aí, olha. É você estar satisfeito. Não adianta você ter a melhor casa da cidade, ter o melhor carro que a concessionária tem, se você não é feliz, se você não tem paz no seu coração, se você não tem vida, se você não sabe viver, se você não aproveita isso, se você não compartilha isso com pessoas. Né? E Filipenses, Paulo escreve a carta aos Filipenses, né, que é chamada, considerada a carta da alegria, e ele agradece aos irmãos de Filipos. E aí eu fui estudar a carta da igreja de Filipos, irmãos, era uma das igrejas mais pobres que Paulo fundou. Era uma das igrejas mais pobres, falando de condição financeira. Os irmãos viviam num lugarzinho que era um lugar turístico, era um ambiente que não tinha empresa, era um ambiente que não tinha fábrica, era um lugar pobre, o povo era humilde. E Paulo agradeceu os irmãos de Filipos, porque não só uma, mas duas vezes eles enviaram a Epafrodito levando para Paulo uma oferta. A igreja de Filipos era uma igreja pobre? Era, mas era uma igreja extremamente próspera, porque prosperidade é isso, é você ter ao ponto de você compartilhar. Mas quanto que é que eu posso compartilhar? Não interessa. Às vezes você tem 100 e é mais próximo que quem tem 1000, porque aquele 100 que você tem, você sabe compartilhar, você sabe ajudar o próximo. É aquilo que Deus colocou no coração do irmão. Eu conheço um irmão aqui em Catalão, ele é um operário, uma pessoa humilde, eu falo que eu conheço, não vou citar nome nem onde ele mora, mas eu conheço, tive o prazer de conhecer esse irmão. E ele dá uma cesta básica por mês. Irmãos, você vê a situação desse irmão, viu? Ninguém diria que ele faz isso, e ele dá uma cesta básica por mês. Ele fica, né, com a esposa dele, faz visitas e tal, e ali ele vê a necessidade do lar, aquela pessoa que precisa, ele chega caladinho e leva uma cesta básica para esse irmão. É uma pessoa extremamente humilde, não tem um carro para andar, não tem. Tem uma casa simples aqui na cidade de Catalão. Só para os irmãos terem uma ideia, eu vou falar a profissão dele. Ele trabalha de segurança, uma empresa de segurança aqui da região. E está numa cesta básica por mês. E eu já vi ele com receita na mão, comprando remédio para pessoas que nem conhecem. Então isso é prosperidade. É a pessoa desprendida. Você compartilhar com o próximo, você abrir mão daquilo que você tem. Você não é seu. Você tem prazer de ajudar, você tem prazer de compartilhar. E o significado de compartilhar, segundo João Dória Jr., do Show Business, é somar. Somar. Porque às vezes as pessoas falam,
Eu tenho aqui, eu fico dividindo. Eu gosto de dividir o que eu tenho. Não, dividir não. Dividir dá o sentido de subtrair. Então você fala assim, eu vou compartilhar. E é somar. Então o que que eu estou somando? Somando mais... Tesouro no céu. Tesouro no céu. Exatamente. Compartilhar vem de comerem juntos, né? Isso. Somar o pão, enfim. Nós já estamos encerrando. O pastor Cornélio falou uma coisa hoje de manhã que eu acho interessante. Ele falou assim, quando vai fazer uma campanha na igreja, ele sabe já quem são as pessoas que ajudam financeiramente. Porque a questão da prosperidade está muito relacionada também com esse coração desprendido e prazeroso em ajudar. Não ajuda porque vai receber em troca. Ajuda porque tem prazer em ajudar na obra de Deus, ajudar alguém a cobrir o telhado que estragou, como às vezes acontece em algumas campanhas. E essas pessoas, ele observou que essas pessoas, Deus prospera em todos os sentidos, na família, na saúde, na questão financeira também. E é importante a gente deixar isso claro, né? Porque Deus ele tem prazer em ajudar aqueles que têm um coração desprendido para ajudar a obra dele. Eu quero ler aqui uma última frase, nosso tempo já acabou, já até passou 5 minutos. Ela é de um grande escritor que chama Roberto Chianiachik, psicólogo, se não me engano. Mas é chique, né? Ele diz o seguinte, ele não é evangélico. Talvez alguma palavra que você vai falar, mas o que o Humberto está dizendo? Que não é bíblico. É algo de alguém que pensa do ponto de vista humano. Mas é interessante, ele diz o seguinte: não conheço ninguém que conseguiu realizar seu sonho sem sacrificar feriados e domingos pelo menos uma centena de vezes. O sucesso é construído à noite. Durante o dia, você faz o que todos fazem. Mas para obter um resultado diferente da maioria, você tem que ser especial. Se fizer igual a todo mundo, obterá os mesmos resultados. Não se compare à maioria, pois infelizmente ela não é modelo de sucesso. Se você quiser atingir uma meta especial, terá que estudar no horário em que os outros estão tomando chopp com batata frita. Terá que planejar enquanto os outros permanecem à frente da televisão. Terá que trabalhar enquanto os outros tomam sol à beira da piscina. A realização de um sonho depende de dedicação. Há muita gente que espera que o sonho se realize por mágica, mas toda mágica é ilusão. E a ilusão não tira ninguém de onde está. Em verdade, a ilusão é combustível dos perdedores, pois quem quer fazer alguma coisa, encontra o meio. Quem não quer fazer nada, encontra uma desculpa. Essa é a frase do Roberto Chianiachik. Eu acho interessante porque ele mesmo, não sendo cristão, ele diz que as coisas não vêm por mágica e não caem do céu. Nós temos que trabalhar, né? Nós temos que correr atrás. Jovem, estude. Hoje nós temos mais meninas estudando do que meninos. E elas estão com dificuldade de arrumar namorado que tem o mesmo padrão delas. Até isso está sendo complicado. Porque a menina tem curso superior, está fazendo mestrado e tal, aí o rapazinho não quer saber de nada. Então, rapaz, estude. Então Deus vai trazer outros jovens para se converter, para casar com essas meninas. Né? Porque os daqui da casa não está tendo. Meu chapa, né? Como diz o E meninos, estudem. Né? Meninas, observem os seus futuros maridos, se eles acordam cedo, se eles vão para a escola, se eles obedecem o pai e a mãe, porque caso não façam isso, serão péssimos maridos. Como diz te cortando aqui,